É surreal o que acaba de acontecer agora. Esse domingo tá pegando todo mundo de surpresa. Um grande aliado do Lula, né, um desses caras autoritários aí, né, depois de anos no poder, acaba de ser chutado pela sua população, teve que fugir do país. Pois é, isso foi um duro golpe na esquerda do mundo e o Lula está desesperado. O presidente teve que fugir do país, teve que sair do país, tamanha a repercussão de tudo isso. E eu vou explicar para você no mínimo detalhe, tá? Nos mínimos detalhes, o que aconteceu nesse caso absurdo, né? Esse caso, assim, emblemático, em que um ditador acaba de ser derrubado do poder. Ou seja, o domingo já começa sendo um dia de comemoração. Hoje a sua ceia, né, o seu almoço vai ficar até melhor, sabendo que mais um ditador acaba de cair, né? Um aliado do Lula, de longa data. E a gente vai falar sobre isso com vocês aqui. Então, é muito importante que você fique até o final desse editorial, porque você precisa entender, né, a loucura que esse país está se tornando, porque cada vez mais os reflexos do que está acontecendo lá fora tá, sabe, sinalizando para o Brasil, tá mandando recados para o Brasil. E o Brasil, né, tá cada vez mais assustado com tudo isso que está acontecendo. Tem também a fala da nora do Donald Trump diretamente sobre o Brasil e diretamente sobre as eleições que vão acontecer. Tá, será que o Donald Trump vai fazer pressão em cima das eleições aqui no Brasil? Porque o Biden fez em 2022. Agora é o Trump que está no poder. Será que o Trump responderá com a mesma moeda e vai fazer pressão em cima do Tribunal Superior Eleitoral, em cima do Lula aqui? Ou será que não? Nós vamos entender. E a minha visão, a minha aposta é que vai ter pressão internacional aqui no Brasil. Vai ter muita coisa aqui. Então, fica ligadinho que esse editorial aqui, caramba, tem muita informação importantíssima para você. Você não consegue informação como essa aqui em qualquer site por aí não, tá? Então, você acha que na Globo você vai achar esse tipo de informação? Esquece, tá? A informação aqui é preparada diretamente para você. E aí, só lembrando, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante, você não paga nada. Isso reforça. Eu sei que você não gosta, que eu fico aqui pidão, né? Pedindo para você, mas eu vou ter que pedir, tá? Outro ponto. Eu quero que você faça o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, tá? E aí você vai pagar de acordo com o valor que você acha justo. Eu sou o único maluco aqui que acredita no meu público e você vai fazer o download e vai pagar o valor que você acha justo. Olha só. Por que eu quero que você ganhe muito dinheiro com leilão de imóvel? Dá uma olhada, né, nesse vídeo aqui. Dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações de financiamento imobiliário, está aumentando o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Nas grandes cidades brasileiras, um tipo de negócio cresceu este ano bem mais do que qualquer setor da economia. O mercado de leilões de imóveis, a venda pública de casas, apartamentos e terrenos pelo maior lance. A gente teve um cenário devastador aí de um aumento de 80% no número de leilões. Então, do mesmo jeito que tínhamos em 2018, por mês, 200 imóveis loteados em um edital de leilão, agora a gente tem de 800 a 1.000. É um procedimento bem rápido e direto, né? Se a gente falar na ponta da lei, a gente tem aí o primeiro passo que seria notificar a dívida. Depois de 15 dias, se você não paga a dívida integral, se for citado corretamente, que também tem esse erro, a gente tem já a consolidação registrada na matrícula e após esses 60 dias para o leilão acontecer. Né? Então a gente está falando que dentro de um semestre você perde o imóvel. Em 2022, 9.000 imóveis foram a leilão. No ano passado, 26.000. E no primeiro semestre deste ano, o número já era maior do que a soma dos 2 anos anteriores. 44.000 imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. Pode ser chamado de oportunidade. A dificuldade. Olha só, para você ter noção, para você entender, em período de crise tem aquele que chora e tem aquele que vende lenço. Esse momento do Brasil é crítico, é crucial. Eu sei que muita gente não vai conseguir e o banco vai tomar. Então vai ser uma oportunidade incrível e você tem que estar preparado para isso. Então eu trouxe essa reportagem para que você possa ver o tamanho do negócio, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar de matéria, porque como eu disse para vocês, o Brasil tá indo buraco, né, pro buraco. Olha só. A Anvisa, né? Não era a turma
da ciência, não era a turma defensora da ciência? Pois é, a Anvisa pode colapsar em 2025, diz diretor-presidente. O governo Lula já está ciente, ele já sabe que a Anvisa pode quebrar, né? Ou seja, esse governo é o governo da incompetência gerencial, não sabe administrar nada. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, alertou que a agência enfrenta o risco de colapso em 2025 devido à falta de servidores. Ele afirmou que o problema já havia sido comunicado ao governo do Luiz Inácio Lula da Silva ainda antes de sua posse em janeiro. O governo não vai dar conta de contratar mais servidores. O governo, em vez, né, de investir em servidores, ele tem que investir em tecnologias que facilitam e reduzam o gasto público. Abre aspas. Tem que ter gente para trabalhar. A FDA dos Estados Unidos tem 18 mil servidores para 315 milhões de habitantes. A Anvisa não precisa ter 18 mil, mas 1.400 não dá, disse Barra Torres em entrevista ao jornal O Globo. Ou seja, esse governo aqui, gente, qualquer lado que ele vai, né, é tragédia o tempo inteiro, né? E aí, vamos lá, tem uma denúncia grave do Rosário, Ramiro Rosário, né, do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né, com relação ao MST. Olha a denúncia gravíssima que ele fez. Antes de entrar no caso do ditador, né, aliado do Lula, amigo do Lula, que precisou entrar no avião e fugir, correr, e isso impacta também, né, diretamente o governo Lula. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo, mas você precisa ver o que está acontecendo aqui dentro do Brasil com o MST. E o Ramiro do Rosário postou esse vídeo aqui. Cara, é chocante. O Brasil, sabe, tá de ponta cabeça. O Brasil perdeu uma noção da realidade já faz tempo. O Ramiro do Rosário escreveu o seguinte: o PT quer homenagear o fundador do MST com a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É um tapa na cara do agro que respeita a lei e coloca comida na mesa de todos. Assiste esse vídeo aqui e fica revoltado comigo. O deputado petista Adão Preto decidiu homenagear o fundador do MST, João Pedro Stedley, com a medalha mais importante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Querem dar o mérito farroupilha a um grupo terrorista que acumula histórico de invasões, destruição de propriedade e outros atos criminosos. O MST invade terras produtivas e prédios públicos, destrói plantações e instalações, além de provocar conflitos violentos no campo. Em 2023, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que redefine o terrorismo no Brasil, incluindo grupos como o MST nessa categoria. Nós estamos aguardando ansiosamente para que isto seja aprovado em plenário. Além disso, líderes do MST já foram presos por utilizarem de sua posição no grupo para extorsão e formação de quadrilha. Em 2016, por exemplo, a Polícia Civil do Paraná prendeu líderes do movimento acusados de se aproveitarem de sua posição para cometer diversos crimes. Esse mesmo tipo de crime foram fartamente documentados durante a recente CPMI do MST. Só podia ser coisa do PT. Condecorar o fundador do MST é celebrar a impunidade e desrespeitar as vítimas de suas ações. É um triste reflexo de como o PT valoriza o crime com honrarias, enquanto o cidadão de bem permanece à mercê de grupos terroristas. E aí, pessoal, coloca nos comentários aí qual o posicionamento de vocês sobre o MST, tá? Coloca no comentário aí só pra gente saber. E como eu disse para vocês, né, o Brasil tá indo de mal a pior. Olha o último resultado, né, desse relatório aqui. Conexão política. A pobreza no Brasil supera a da Argentina, diz relatório. É por isso que eu tô te falando, tem muita gente que vai passar muitas dificuldades. Tem muita gente perdendo até o próprio local de morar, tá? A coisa tá tensa. A proporção de argentinos em situação de pobreza, quando analisada com o mesmo parâmetro, é menor que a taxa de brasileiros. Em 2022, 10,9% da população argentina vivia abaixo da linha da pobreza, enquanto no Brasil esse número era de 23,5%, de acordo com a análise de Marcelo Neri, diretor do FGV, né, Fundação Getúlio Vargas Social. Conforme o jornal A Folha de São Paulo, ele utilizou como referência uma renda mensal per capita inferior a R$ 666. Ou seja,
Na visão dele, quem ganha menos de R$66 hoje já está dentro da extrema pobreza. Cara, 666 hoje, dá para você comprar nem uma cesta básica, né? É o mínimo, né? Não dá nenhuma cesta básica. Mas, apesar da vantagem argentina, em 2022, segundo o estudo comparativo, os critérios adotados por cada país para medir a pobreza diferem. Na Argentina, o Instituto Nacional de Estatística e Censos define como pobres aqueles que não têm renda suficiente para atender necessidades básicas, como alimentação, vestuário, transporte, saúde e educação. Né? Então, a coisa está mais grave do que você possa imaginar. Né? O Brasil, infelizmente, né, sempre indo na contramão. Vamos lá, matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês, tá? E aí, fica aí até o final que eu já estou entrando no tema para vocês sobre a queda do ditador, do presidente, né? Que teve que fugir do país. Mas olha só o desespero do PT aqui, tá? O PT se reúne e reafirma preocupação com o crescimento da direita. Eles estão desesperados, estão malucos, né? O governo aí tá maluco porque ele sabe que em 2026 até o cachorrinho caramelo ganha do PT. Né? Se o cachorrinho caramelo latir virado para o lado da direita, ele já ganha do Lula, de tão ruim que esse governo é. O fracasso nas urnas em 2024 e o grande avanço da direita, principalmente entre as classes mais jovens da sociedade, esses foram os assuntos dominantes em um evento do Partido dos Trabalhadores nessa quinta e sexta-feira em Brasília. Sob os olhares atentos de líderes como Dirceu, né? Olha os líderes dos caras, José Dirceu. A sigla debateu o tema, a realidade brasileira e os desafios do PT. Pelo teor dos discursos, ficou clara a preocupação, sobretudo, com o fortalecimento das áreas conservadoras do Brasil. Cara, o Brasil é conservador, não vem com esse papinho não é à toa. Que o Brasil não, o mundo está deixando de lado esse discurso de esquerda. Esse discurso de esquerda já não vem convencendo mais o mundo, né? Já não vem mais trazendo de forma alguma essa visão, né, de que a esquerda vem para defender o pobre. Não, ninguém mais compra esse discurso, tá? Esse discurso aí já não convence mais ninguém, né? Ninguém já entra nesse discurso. Vamos falar agora com vocês sobre o discurso da nora do Donald Trump, né, que acabou fazendo um discurso avassalador na CEPAC, lá na Argentina, e citou o Brasil, falando que o Brasil, né, tá virando aí uma Venezuela da vida. E aí é impressionante que tem gente falando, né, que o Donald Trump vai colocar o filho dele como embaixador no Brasil. Olha só o tamanho da responsa que o Donald Trump está focando no Brasil. Né? O Rubio, que vai ser um braço direito, o Elon Musk está de olho na República das Bananas, está de olho aqui na República Tupiniquim, está todo mundo de olho, né, no que está acontecendo aqui no Brasil. E aí, se o Donald Trump colocar o filho dele como embaixador, né, responsável aqui pelo Brasil, é porque ele quer saber diretamente o que está rolando aqui na República Tupiniquim, né, na República das Bananas. Olha só essa publicação, que foi o próprio Eduardo Bolsonaro que fez, né, sobre a Lara Trump, que é a nora do Donald Trump. Ele escreveu o seguinte: a nora de Trump, a Lara Trump, comparou o Brasil à Venezuela ao citar Bolsonaro. Tornar a oposição inelegível é a nova estratégia ditatorial deles, e é óbvio que é. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas assim, o cara se tornar inelegível sem um crime. O Lula pôde concorrer com um mensalão, um petrolão, tornar o cara inelegível. Isso é claro e evidente que né, autoritarismo, não é democracia. Né? No CEPAC Argentina, muitos expuseram não acreditar no sistema brasileiro. Não parou em Lara. Segue aqui. Então, vou colocar aqui para que você possa ouvir aqui, né, o que foi dito pela Lara Trump aquí. Las elecciones fueron contundentes. Otras democracias han muerto. Miren a As eleições foram contundentes e outras democracias morreram. Venezuela, su estado actual, o el estado actual de Brasil. Olhe para Venezuela e o seu estado atual. E o estado atual do Brasil também. Si perdemos una elección injustamente, podemos llegar a perder nuestro país para siempre. Se perdermos uma eleição injustamente, podemos perder o nosso país
para sempre. Por eso la integridad electoral es el todo. Por isso a integridade eleitoral é tudo. Então, você lembra que na última entrevista o Bolsonaro falou que o Trump chegaria com o discurso de que não aceitaria e não reconheceria as eleições de países cujos opositores estão inelegíveis? Pois é a aposta do Bolsonaro. Si te dan oportunidad de salvar tu democracia, tiene que ser tu principal prioridad hacer. Se você tem a oportunidade de salvar a sua democracia, essa tem que ser sua principal oportunidade. E aí foi um recado direto para o Brasil. É claro e evidente que foi um recado direto para o Brasil. E não tenha dúvida, você acha que a Lara Trump ia falar isso se não estiver alinhado com o discurso do Donald Trump? É óbvio que está. En esta última elección estadounidense, esa fue nuestra principal prioridad. Na última eleição dos Estados Unidos, foi a nossa principal prioridade, ou seja, salvar a democracia. Por isso que o Trump voltou. Que para tener elecciones libres e íntegras, la gente debe tener fe en el proceso electoral. Para ter eleições justas e limpas, tem que ter fé no processo eleitoral. Y las buenas noticias son que uno puede restablecer la fe con varias salvaguardas. E a boa notícia é que a gente pode restabelecer a fé nas eleições, né, com várias salvaguardas, ou seja, com garantias que podem, né, ser dadas para que as pessoas confiem no sistema eleitoral. No Brasil mesmo já está avançando o processo da contagem pública de votos. Como boletas en papel, monitoreo en tiempo real. Como cédulas impressas, boletas em papel e monitoramento em tempo real. Exigir identificação e transparência completa. Exigir la identificación y transparencia completa. Fíjense lo que quiere hacer la izquierda liberal en ambas naciones. Veja o que quer fazer a esquerda liberal em ambas as nações. E aqui ela está citando a Venezuela e o Brasil. Queda claro, ellos prefieren destruir la democracia si se les da la oportunidad. É claro, eles preferem destruir a democracia se tiverem a oportunidade. É o recado para o Lula e para o Maduro. En Estados Unidos, los demócratas trataron de utilizar el lawfare y los tribunales para... Nos Estados Unidos, né, a esquerda usou os tribunais, né, a guerra jurídica, contra os seus opositores. Sacar a Trump de las elecciones. Para tirar o Trump das eleições. E lá não conseguiram. No Brasil conseguiram tirar o Bolsonaro. En Brasil tuvieron éxito con Bolsonaro y repiten el mismo modus operandi. No Brasil tiveram êxito com o Bolsonaro e repetem o mesmo modus operandi. La solución a corto plazo es ir a votar contundentemente. Así se gana, a pesar de lo que están haciendo del otro lado. Ó, esse recado da Lara Trump vai de encontro, né, ao encontro daquilo que eu já falei para vocês, que o Marcel Van Hatten falou para vocês. O resultado é ir votar, independente do que for. Se você é de direita, se você não quer esse governo de esquerda, vá votar. Precisa demonstrar que o povo foi às urnas para tirar a esquerda. O erro da oposição da Venezuela foi pregar um boicote às eleições, né? E isso aí foi claro. Então, se você estiver vendo algum influenciador te orientando a não acreditar, não ter credibilidade, não vai votar, cuidado com esse cara. Esse cara está fazendo o jogo da esquerda, da left people. Está contra você. Debemos hacer que las elecciones sean demasiado grandes. Temos que fazer que as eleições sejam grandes. Eso hicimos en Estados Unidos en esta última elección. Foi o que fizemos nos Estados Unidos na última eleição. Llamando hasta el último votante. Chamando até o último eleitor. Porque cuando millones de personas se unen a favor de la democracia, porque quando milhões de pessoas se unem a favor da democracia, sabemos que los engañadores no van a ganar. Sabemos que os enganadores, os mentirosos, não vão ganhar. Tristemente, Brasil perdió su oportunidad, Venezuela también. Infelizmente, o Brasil perdeu sua oportunidade e a Venezuela também. Lo mismo no puede pasar en Argentina ni en Estados Unidos. E o mesmo não aconteceu na Argentina e nem nos Estados Unidos.
Mi consejo para Argentina es este: hagan que sus elecciones sean transparentes, confiables y contundentes. Meu conselho para a Argentina é que façam que as suas eleições sejam transparentes, confiáveis. Nada de máquina, nada de electrónico. Nada de máquina, nada de eletrônico. Luchen como si su libertad dependiera de ello, porque así es. Amigos y amigas, estamos en una encrucijada. Lute como se sua liberdade dependesse disso e depende, né? Buenos Aires y en Washington DC, el establishment corrupto dice que nuestros movimientos no van a ganar. E em Washington e Argentina, Buenos Aires, né, o movimento corrupto disse que os nossos movimentos de direita não iam vencer. Dicen que nuestras ideas fracasarán. Disse que as ideias da direita iam fracassar. Dijeron que nuestro pueblo iba a rechazar las ideas fundacionales de la libertad y el patriotismo. Disse que o povo argentino e americano ia rechaçar as ideias de liberdade e patriotismo. Pero amigos, tengo buenas noticias, porque ¿saben qué? Se equivocaron. Então, tenho boas notícias, eles estavam errados. Então, assim, se você não consegue entender que o discurso foi bem direcionado, né, para a esquerda brasileira, para a esquerda venezuelana, né, não tem o que dizer. Né? Então, você percebe, né, que tem aí, sem sombra de dúvidas, uma correlação aí. Né? Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo agora com esse ditador que teve que fugir do Brasil, né, fugir do seu país, né, ele que de longa data foi aliado do Lula, e você já deve ter visto falar dele, do Bashar al-Assad, né, ditador da Síria. Olha só, os rebeldes sírios, né, e aí teve guerra civil por muito tempo para derrubar o ditador lá. Para você ter noção, é uma dinastia que já está há 50 anos no poder. O pai do Bashar al-Assad foi eleito presidente, e aí você tem que entender o seguinte: o comunismo, né, o autoritarismo, você vota para ele entrar. Foi eleito, né, há 50 anos atrás. Depois que entrou, nunca mais aconteceram eleições livres. E aí há 50 anos esses ditadores estão no poder. O Bashar al-Assad entrou no poder em 2000, tá? Então tem 24 anos que ele está no poder. E foi um dos grandes aliados do Lula até 2010, tá? Foi um dos grandes aliados do Lula. O enfraquecimento da Síria e do Bashar al-Assad é porque ditaduras como a China, ditaduras como a Rússia, sempre bancaram, né, a Síria, bancaram o governo sírio que comandava o povo com punhos de ferro, né? E como todo país socialista, 90% do povo vivia em extrema pobreza. Acontece que com os rebeldes, né, e com a própria Rússia, que deixou de mandar recursos, teve seus próprios problemas com a Ucrânia, a Síria, né, babou, caiu. Os rebeldes sírios anunciaram na rede de rádio e TV a captura de Damasco, que é a capital da Síria, e as quedas de Bashar al-Assad, o ditador da Síria. As forças armadas abandonaram Damasco. O avião da Força Aérea da Síria, que estaria levando Assad para fora do país, perdeu altitude rapidamente antes de desaparecer dos radares. É o fim de uma longa ditadura. Ninguém sabe se ele fugiu, desceu, aterrissou, dali pegou algum transporte terrestre ou algum helicóptero, ou fez alguma troca de local, né? Mas é tão real, né, que tá aqui, ó, as forças anti-Assad anunciando pela TV estatal, pegaram a própria TV estatal da Síria e falaram, ó, é o fim do regime do Bashar al-Assad, é fim de 50 anos de regime ditatorial de Bashar al-Assad. E aí renova, de certa forma, uma esperança, só que assim, o risco é trocar os 6 por meia dúzia, trocar um regime ditatorial por outro, né? Porque até então não se sabe a intenção dos rebeldes, tá? Mas a ideia até agora é que esse ditador caiu e os rebeldes que adentraram com a promessa, né, de fazer uma mudança radical e drástica na Síria e, inclusive, com sinalização ao Ocidente, com democracia, com eleições justas e livres. É o Oriente Médio, há sempre uma preocupação, há um histórico muito grande, né, de ditaduras e autoritarismo no Oriente Médio. A Alexanelli, ela fez essa publicação aqui. Presidente sírio deixa Damasco num avião, enquanto o exército diz que o seu governo termina. Então o próprio exército já anunciou, já era, acabou
a ditadura do Bashar al-Assad. O presidente sírio Bashar al-Assad embarcou em um avião e deixou Damasco com destino desconhecido. Disseram 2 oficiais sêniores do exército a Reuters, enquanto os rebeldes afirmavam ter entrado na capital. Fim do regime de Assad na Síria após uma semana de avanços de rebeldes contrários ao regime sírio. TV Síria confirma que o ditador Bashar al-Assad fugiu para um lugar indefinido, abandonando sua carreira presidencial após 24 anos de controle parcial do país, ou 54 anos considerando o período de poder iniciado por seu pai, Hafez al-Assad. Ou seja, um período longo de ditadura, um grande aliado aí do governo Lula que acaba de sucumbir, cair, tomou papudo, se lascou. Então, que bom, hoje é dia de comemorar, É dia de comemorar mais um ditador saindo fora aí da presidência, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco para mais um editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Se ficou até o final, coloca no comentário. Fiquei até o final, gostei do conteúdo, E até daqui a pouco, às 16 horas, a gente tá de volta com vocês.